vem dando e desenvolvendo nesse mercado para o fio, né? E vamos ver se nesses minutos que estaremos juntos aí a gente possa agregar alguma informação, algum conhecimento, experiência para vocês, né? O objetivo, então, né, através da inspeção preditiva, a gente evitar desligamentos, né? No caso aqui, a nossa preocupação estaria em relação à parte da eletricidade, né? Bom, o que a gente vai tratar aqui, né? Eu vou fazer um apanhado geral, não vou me aprofundar muito, não, até porque estou falando com especialistas, pessoas que de muito tempo de atuação no segmento e não vou perder o tempo de vocês. Não, acho que a gente tem que ser objetivo e a intenção nossa aqui é falar um pouquinho das técnicas, claro, um pouquinho mais direcionado aí para o ultravioleta, não vou falar em novidade, né? Mas é uma técnica que eu acho que poderia ser melhor aproveitado no Brasil, né? Bom, começando a nossa apresentação, então, né? Um dos motivos aí que nós temos aí no nosso ambiente elétrico, né? Que pode provocar aí os desligamentos elétricos, né? Seriam as cargas atmosféricas, né? Falando aí em rede de distribuição, linha de transmissão, né? Visando esse segmento, essa clientela, né? Falhas em equipamentos, a princípio, aí são, acho que a gente pode incluir os equipamentos de grandes indústrias, né? Então, é uma situação que pode vir a gerar um problema de desligamento, né? Sobrecarga de corrente, né? Problema de corrosão, problema de isolamento, falhas de controle, né? Todas são situações que pode aí gerar aí esses desligamentos, né? Ou por atuação no sistema de proteção, ou por conta aí da degradação dos isolamentos pelas atividades de corona, atividades elétricas, né? Ou mesmo pela degradação do material pelo aumento da temperatura, né? Que aí a gente detecta aí por termografia. Bom, falar um pouquinho, não vou me aprofundar nos tipos de manutenção, né, porque realmente é mais do que batido, né, mas só para nos apoiar um pouquinho na técnica, no comentário da nossa apresentação, né. Então, corretiva não tem muito o que falar, né, o problema já aconteceu, o negócio já teve aí o desligamento, já teve algum problema e a equipe lá de corretiva, o papel dela é ir lá repor, né, corrigir, né, fazer a correção e colocar o sistema em situação operacional. Preventiva, né, aquela situação onde a gente já conhecendo os problemas, né, então a gente ou vai fazer uma limpeza, ou vai fazer uma troca de óleo, ou vai fazer algum tipo de situação. Rafa, eu tenho um vídeo aqui nessa tela, nessa imagem, só para exemplificar, né, o que seria aí uma ação de preventiva, né? Um dos exemplos, uma das ações que o pessoal costuma fazer, basicamente o pessoal de subestação, né? Porque linhas, outro tipo de situação, ela não é conveniente, né? Não é apropriada. Em algumas situações é melhor fazer a troca da cadeia de isolador ou do isolador do que a própria lavagem mesmo, né? Mas aqui é só para exemplificar, né, uma necessidade que a gente teria, né, conhecendo então o problema, né? Então a gente faria aí a, a limpeza, né, sendo adequado, né, para evitar aí o desligamento por problema aí de poluição. Então, isso aqui é um exemplo que eu trago para vocês visualizarem uma manutenção preventiva, né? Preditiva, né, que aí já é onde a gente gostaria de
é o foco da nossa intenção de hoje, né? Divulgar aí as manutenções preditivas convenientes para a gente ter aí as ações necessárias, né? Por exemplo, nós temos aqui uma inspeção, nós temos aí uma inspeção preditiva convencional, né, elétrica, né? E aqui a gente detectou atividade numa amúfula, né, numa conexão. Então, a gente viu, detectou, a gente mediu, né, está numa medição de 4.000 fótons, né? Nesse caso, opa, detectei um problema, vamos monitorar. E aí, a preditiva entraria nessa situação. Uma vez detectado, vamos fazer o monitoramento para que realmente a gente acompanhe e atue quando for necessário na situação apropriada, conforme o planejamento. Bom, e por último, depois, então, a manutenção proativa, onde realmente a gente vai fazer um registro, a verificação histórica do equipamento, a gente vai basear em informações, dados coletados em campo, a pós-preventiva, a pós-corretiva, e aí implementando esse histórico para que, quando a gente se deparar com uma situação, a gente previamente tenha um conhecimento, uma experiência para nos apoiar nas ações necessárias, né? Bom, dentro das opções que nós temos aí, né? Então, tem inspeções aí que a gente já utiliza, né? Já é utilizado, né? Como inspeção visual, testes elétricos, a própria análise de óleo é muito importante aí para monitoramento e aí uma situação importante para transformadores, né? E depois as técnicas de inspeção em si, né? Que aí já é mais inspeção mesmo, né? Que termografia, ultrassom e a ultravioleta, que vai ser o tema que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Bom, inspeção visual é aquela situação onde a gente vai buscar aí, através de registros, binóculos, câmeras fotográficas de alta resolução e fator de zoom, né, para a gente conseguir fazer a avaliação, né, da situação do aterramento, a verificação de corrosões de componentes, quer dizer, então, aquela primeira inspeção, né, como na indústria é conhecida como a inspeção sensitiva, né, então a inspeção visual seria uma das inspeções sensitivas que nós poderíamos, análoga, que nós temos aí no segmento elétrico, né, a inspeção visual seria a sensitiva da indústria, né. Outra opção, né, outro tipo de inspeção técnica que a gente adota dentro dessas manutenções preventivas, né, são os testes elétricos, né? Então, a gente vai lançar mão de equipamentos para verificação de teste de continuidade, de resistência, teste de isolamento, quer dizer, a gente vai fazer a avaliação aí da condição ômica do aterramento, a situação aí do nível de isolação de componentes, né? Tem vários equipamentos, vários tipos de ações dentro dessas opções de testes elétricos para a gente, de uma forma preventiva, a gente avaliar a situação que encontra-se o nosso sistema elétrico, né? Claro que dentro desses testes, dentro dessa inspeção elétrica, né, com testes elétricos, né, a inspeção termográfica, até inspeção para detecção de corona, com equipamento de ultrassom e ultravioleta, são empregados aqui com a mesma finalidade, né, a avaliação da condição elétrica dos componentes, né.
A análise de óleo, como comentei anteriormente, né, ela é muito importante, principalmente em transformadores, né, onde descargas parciais, degradação de óleo, a umidade, a penetração de umidade junto ao óleo, alteração de temperatura ou possíveis sobrecarga e esforços pode provocar aí a degradação do óleo, né? E o óleo aí degradado vai perdendo aí suas características, né? E aí, através de presença de gases, análise químicos ou físico, a gente teria condições de identificar possíveis falhas e ações preventivas como filtragem, manutenção no óleo, né, pode ser adotada. Então, a análise de óleo é importante para que a gente tenha problema aí de desligamentos ou qualquer incidentes dentro dessa situação. Termografia, né, não preciso me aprofundar muito não, né, é uma técnica preditiva, né, que utiliza aí uma câmera para captação do infravermelho, né, a emissão da radiação infravermelho está correlacionada à condição de temperatura dos componentes, né? Então, quanto maior a emissão, quanto maior a temperatura, maior vai ser a emissão do infravermelho, e com isso, então, a gente pode fazer a identificação de pontos aí que vão requerer uma atenção ou uma ação aí corretiva futuramente, né? A grande vantagem, uma das vantagens da termografia, né, seria aí a inspeção não invasiva, né? A gente não precisa estabelecer um contato para a gente medir a temperatura, porque anteriormente, para a gente medir temperatura, teria que havia uma necessidade do contato, né? Hoje então, com a utilização da tecnologia da captação do infravermelho, a gente consegue, então, fazer essa verificação da temperatura, e com o termovisor a gente vê a distribuição térmica, o mapeamento térmico, que diz mais ainda do que a simples informação da temperatura, né? E nesse mundo agora de geração de energia solar, né? Então, a preocupação com a eficiência energética, né? Com a utilização da termografia, a gente consegue até avaliar a eficiência que os equipamentos elétricos, como a eficiência dos equipamentos estão, né? Sendo avaliado por perda de calor ou qualquer tipo de situação que requereria aí uma adequação e melhoria do projeto. Ultrassom, como a termografia, né, é uma outra técnica, outra inspeção não invasiva, não preciso do contato para fazer, né? Então, através de sensores ultrassônicos, a gente teria condições de captar ruído, né, que no caso, no espectro do ultrassom, né, espectro esse que estaria acima dos 20 kHz, né, a capacidade humana de captar o som, né, é até 20 kHz, né, a maioria de nós, a capacidade de detecção estaria na faixa de até 16, 18 kHz, né? Acima disso, nós não temos mais a capacidade de detecção, né? E o ultrassom estaria acima dessa faixa, né? Então, algumas situações, né, atividades elétricas, alguns determinados tipos de ruídos são emitidos acima dessa frequência, né? Mais precisamente entre 37 e 42 kHz é a faixa onde é gerado, é emitido ruído ultrassônico por conta do efeito corona, por conta de um trilhamento ou atividade elétrica correlacionada aí a problemas elétricos, né? E como a termografia, né,
ela também permite aí a gente detectar problemas, né, que provavelmente não seriam detectados por outras técnicas, né, pela sensibilidade que a técnica que o aparelho possui, a gente consegue fazer a detecção de problemas muito precocemente, né? Tanto que muitas empresas que trabalham no comissionamento de obras, né? Então, subestações, linhas, muitas empresas oferecem e muitas empresas requerem a utilização do ultrassom para constatar realmente que os equipamentos estão aí em condições de operação sem nenhum problema, né? Então, com isso, com a utilização da termografia, a utilização do ultrassom, a gente consegue aí redução de custos, né? Com a detecção precoce de problemas. Se eu consigo detectar precocemente, eu tenho tempo, tenho condições e deixo de evitar que um incidente ocorra, né? Então, além disso, nos ajuda em relação na segurança, né? E a eliminar riscos existentes, né? A ultravioleta, né, então, seria como uma inspeção por ultrassom, né? Só que a inspeção com a câmera de ultravioleta permite aí fazer detecções visuais, né? Então, eu tenho uma câmera, né? Eu tenho uma combinação de imagens, né? Combinação de câmeras, né? Que me permite aí fazer essa identificação e visualização, né? Aqui para fazendo aí uma analogia entre as técnicas, né? Então, o radiômetro que eu teria aí a visualização da temperatura do componente, né? Eu teria a informação pontual da temperatura e o termovisor lá eu tenho um mapeamento térmico, né? Similar a esse exemplo que eu estou dando aqui seria o ultravioleta em relação ao ultrassom, né? Então, o ultrassom eu tenho a detecção do problema, eu tenho até a capacidade de medir, de mensurar o ruído que está sendo gerado, né? Mas com a inspeção por ultravioleta, além da detecção, eu tenho a identificação, a visualização da atividade acontecendo. Quer dizer, então, é uma técnica aí que nos permite, né, realmente de uma forma muito rápida e com muita clareza, né, a gente identificar o problema com o efeito corona acontecendo, né? E por que a gente consegue detectar o efeito corona, né, com a câmera de ultravioleta? Primeiro, que as atividades como corona, de Kerr parciais, elas geram emissões no espectro do ultravioleta, né? Só que no nosso ambiente, nós temos outras radiações ultravioleta também, né? Provavelmente aquelas que advêm do Sol, né? Então, na nossa atmosfera, nós temos as radiações ultravioleta na faixa A e faixa B, né? Então, para que a gente possa fazer uma inspeção para detecção de corona, havia necessidade aí de um bloqueio da radiação UVA e UVB, não, que ela não interferisse na inspeção. Então, foi desenvolvida então a câmara que bloqueia essas radiações, ficando somente na radiação que seria emitida pela atividade corona ou algumas atividades elétricas que gerariam aí essa emissão, né? E com isso, então, com essa detecção, a gente consegue aí prevenir falhas, interrupções, né? Por conta aí da atividade corona existente, descargas existentes aí em alguns componentes elétricos, né? Qual é o benefício que eu tenho, né, com as informações obtidas, né, com a detecção através de câmera de ultravioleta, né?
Uma delas seria a detecção de cabos rompidos, né? Então, algum tento rompido, alguma situação aí que, conforme o tempo, houve aí uma degradação ou algum rompimento, né? Então, ele vai gerar pontas, né? Vai gerar situações que vai propiciar a atividade corona ou a descarga para o ar. E isso vai emitir radiação ultravioleta, né? Então, emitindo radiação ultravioleta, nós teremos, poderá ser detectado por uma câmera UV. Com o tamanho de cabo inadequado, poluição, né, de componentes, né, aqui a poluição entraria numa situação onde o depósito de material sólido sobre componentes pode alterar a distribuição do campo elétrico, e essa concentração ou distribuição, alterando a distribuição do campo elétrico sobre um componente, ele pode propiciar aí a geração de corona, né? E a geração de corona presente em alguns componentes, ele vai gerar aí a degradação do componente. Quer dizer, então, um problema gera outro problema e a consequência aí pode vir a ser aí um desligamento de uma linha, né? Até recentemente nós tivemos acesso a um trabalho muito bom, né, de uma grande empresa de transmissão de energia, né, onde que dentro desse conceito de detecção e acompanhamento, inspeção do nível de poluição dos seus isoladores, com a utilização da câmera ultravioleta, eles conseguiram zerar ou eliminar problemas de desligamento por problema de poluição. Então, é um case muito interessante que a gente teve acesso, e depois, se vocês tiverem interesse ou curiosidade, a gente pode indicar ou fazer um comentário mais específico, né? Mas é um case de uma grande empresa de transmissão que a utilização dessa técnica, dessa inspeção por câmera ultravioleta teve bons resultados. Outra situação, né, outro benefício que a gente pode vir até, né, vir a ter em relação a dispositivo de corona ausentes, né, ou sem eficiência, né? Quer dizer, os anéis anticorona, ou projetos aí que não levarem em consideração a utilização desses anéis anticorona, ou mesmo o projeto, né, com a câmera de ultravioleta, com uma inspeção de ultravioleta, pode ser identificada o problema, né? Recentemente, nós fomos chamados também para fazer a avaliação de uma instalação, né? E a gente detectou, a gente identificou exemplos desse tipo de afirmação. Tinha um componente que tinha ali o dispositivo anti-corona, só que a conexão estava acima ou fora da área de cobertura desse dispositivo. Quer dizer, nos terminais da conexão dos cabos, estava tendo atividade e o anel anti-corona estava lá presente, quer dizer, sem eficiência nenhuma o projeto, a situação, né? Outro exemplo, né, outra situação também instalações que não tinham anel anti-corona, instalação nova, recém-instalada, e pela ausência do anel anti-corona, a gente evidenciou a atividade. Quer dizer, um outro erro de projeto, né? Então, perda de isolamento, quando o equipamento começa a perder o isolamento, a gente, a emissão da radiação ultravioleta, né? Então, a gente pode identificar múfulas ou conexões aí com problemas desse tipo. E como também isoladores aí com perda de capacidade hidrofóbica, acessórios, ferragens com corrosão, vai gerar esse tipo de atividades, né? Então, só para exemplificar um pouco e já finalizando um pouquinho essa introdução, esse comentário, né? Alguns exemplos, né, do que eu citei para vocês de atividades, né? Então, esse aqui é um exemplo
de um cabo onde há tentos rompidos, né? E as pontas, onde os finais de cabo, a gente visualiza a atividade, né? Que é um outro exemplo também, onde a gente não teve, não tem atividade ao longo da cadeia ou nos isoladores, né? Mas a atividade encontra na parte do suporte ou próximo aí à fixação ou na parte de fixação no final da cadeia, na sustentação dos cabos, né? Quer dizer, eletricamente aqui, a princípio, a empresa, né, a instalação não teria problema, né? Mas a atividade aí pode gerar aí o rompimento do cabo e aí provavelmente o desligamento da linha por queda ao solo, né? Então, isso aqui é um dos exemplos que nós temos, né? Falar em rompimento de cabos, né? Aqui um outro exemplo que a gente registrou também, né? E aqui abrindo até um parêntese nessa questão que existe no mercado, né? Corona ocorre somente em alta tensão, então acima de 130, acima de 230, 500 kV, e não, basta ter aí, ter extrapolado o campo crítico, né, que por definições e teoria acima de 4, acima de 3, 4 kV por milímetro, a gente já tem aí a possibilidade de ter a atividade corona, né, que é o rompimento da rigidez dielétrica, né, que no caso esse valor seria para o ar, né. Então, aqui é um exemplo, né, de uma atividade encontrada numa rede de distribuição, né? Então, você vê aqui a detecção da atividade ocorrendo, né, na parte superior do isolador, e aqui a gente tem o resultado após a inspeção, a equipe de corretiva da empresa estava disponível, estava no local, né? Então já fizeram a verificação, já subiram, né? Já fizeram a intervenção e verificaram a situação que encontrava-se o cabo, né? Então aqui a atividade no meio do cabo, aqui no final do cabo, quer dizer, tudo isso é gerado e pode acontecer aí mesmo em situações onde o cabo existe aí uma proteção, né? A atividade, quando ocorre essa atividade elétrica, quando ocorre realmente a degradação, o ataque é grande, né? Outro exemplo aqui, né? Aqui no caso, nós apresentamos aqui para exemplificar a importância de dispositivos anti-corona, né? Então, nós temos aqui na imagem o equipamento que está com um anel anti-corona e aqui não está sendo evidenciado nenhuma atividade, né? E nos outros equipamentos da imagem, sem o dispositivo, né? A atividade acontecendo, né? Então, para exemplificar aqui. Isso aqui a gente já viu, já usei no início, né? Mas é para identificar que o problema de poluição pode ser, a câmera pode ser utilizada para esse tipo de situação, né? Inclusive, uma das características interessantes também que a câmera ou inspeção por ultravioleta pode ser muito relevante é o planejamento de uma lavagem, né? Ou a utilização durante a lavagem, durante o processo, né? Ou mesmo para evidenciar a necessidade, o planejamento da atividade. Quer dizer, você pode ter aí um isolador aí com aparência não muito boa, né? Mas se você não visualizar a atividade, você pode postergar ou adiar a inspeção, né? Então, com a câmera de corona, você consegue, então, planejar, atuar de uma forma, da melhor forma possível. E para mudar um pouquinho
os exemplos ou as aplicações, né? Nós temos aqui a câmera de ultravioleta sendo aplicada para avaliação de isolamentos, de condições de isolamento de estatores, né? Então, nós temos aqui um motor aí de... Então, com esse tipo de inspeção, com esse tipo de câmera, grandes empresas que possuem aí oficina para reparos ou atuações em grandes motores, grandes geradores, né? Esse equipamento teria condições de identificar para a empresa a situação de isolamento do estator de um motor. E como funciona, qual é o princípio de operação e qual a característica dessa câmera, né? Então, como eu comentei, né, para que se possa fazer uma inspeção para detecção de corona, né, a gente precisa de um filtro que bloqueia a radiação, a outra faixa de radiação do ultravioleta, né? Então, nós temos aqui um filtro solar, né, que permite somente a passagem da radiação ultravioleta no espectro da faixa C, né? Então, nós temos aqui a lente específica para captação dessa radiação, né? Dessa emissão ultravioleta, uma câmera de ultravioleta, né? Para o registro dessa atividade. Então, se eu fosse trabalhar somente com a detecção, como era antigamente, né? Nós teríamos somente essa imagem, né? Então, essa é a imagem de uma inspeção de detecção de corona por câmeras de ultravioleta. Agora, é difícil ter somente ou trabalhar somente com essa imagem. Então, por isso que foi desenvolvida aí a tecnologia bispectral, onde a câmera capta a radiação, né? Então, faz aí o processamento, onde ela capta tanto a imagem visível, com a imagem ultravioleta gerada, captada aí durante a inspeção, e através de um processo eletrônico, no final é realizada aí a combinação de imagem, sobreposição de imagem. Então, com o canal de ultravioleta detectado e o canal de visível, né, onde fornece a referência ou o plano de fundo, né, com a combinação desses sinais, dessas informações, nos permite, então, ter tanta imagem visível, né, como a imagem de ultravioleta, e com a situação iluminada, ter a detecção e a visualização de onde está ocorrendo, né? Então, para que isso fosse possível, né? Então, a UFIO desenvolveu aí equipamentos, né, produtos, para que pudesse ser possível, né? Então, a gente fazia a inspeção durante o dia, né? Captando a radiação ultravioleta emitida aí por essas atividades elétricas, né? Bloqueando a radiação ultravioleta, né? Que estaria compreendida na faixa A e B do ultravioleta, né? E sendo tecnologias desenvolvidas, patenteadas pelo FIO, né? Então, a tecnologia da Core Inside, né? É o que propicia aí a alta capacidade de detecção utilizando aí sensores duplos, né? E de perfeita superposição. Então, permitindo fazer inspeções tanto em área interna como a inspeção em área externa, né? Então, só para finalizar ou mostrar, representar o que nós, como ocorre, como que é o processo de captação, né? Então, no nosso ambiente, nós temos a radiação infravermelho, a radiação visível, né? E a faixa ultravioleta, né? Então, dentro do espectro, a câmara de ultravioleta ele vai se restringir, né, à faixa UVC, onde é gerada a atividade elétrica, né, onde a atividade elétrica emite radiações dentro dessa faixa de radiação específica, né? E aqui um parênteses que eu posso abrir, né?
possível pergunta, fala, mas o VA e o VB é presente na nossa atmosfera, mas não tem essa faixa UVC também na nossa atmosfera? Não, toda essa faixa UVC é bloqueada pela nossa camada de ozônio, que fica na nossa atmosfera, que circunda aí a camada terrestre, né? Então, a radiação solar, as emissões solares no espectro ultravioleta, a camada de ozônio ela bloqueia essa faixa de radiação. Por isso que, no nosso ambiente, radiações UVC detectadas seria somente proveniente de uma situação elétrica ou por algum outro tipo de situações, emissões, né? Como as câmeras de as lâmpadas fluorescentes, né? Que utilizavam esse processo de ultravioleta para fazer a iluminação, né? Das salas, né? Então, dentro do espectro, né? Esse é como está dividido, né? Então, a câmera vai pegar a parte visível e vai pegar a faixa UVC, que é originada aí das atividades elétricas, né? Dentro do espectro do ultravioleta, né, que estaria na faixa de 100 a 400 nanômetros, né, a câmera vai trabalhar num espectro muito específico, né? Então, o filtro desenvolvido permite que realmente seja captado, né? É a passa-faixa, né? Então, a câmera só vai captar radiações dentro desse intervalo, e dentro desse intervalo, pela necessidade e pelo nível de energia que é gerado, foi desenvolvido aí um amplificador de sinal, propiciando que essa capacidade de detecção seja o máximo possível. Então, mesmo tendo um valor, uma energia muito pequena, a câmara possui aí uma eletrônica muito forte para que propicie aí a ampliação em situações de captação. E o que nós temos em relação às condições ambientais, né? Então, o efeito corona ocorrerá de uma forma mais baixa quando eu tiver em situações de pressões mais baixas. Por exemplo, quando eu estiver aí em grandes altitudes, né, onde eu teria pressão mais baixa, essa pressão tende a diminuir o meu campo crítico. Diminuindo o meu campo crítico, então, eu vou ter maior geração de corona. Mesma coisa em relação à temperatura, né? Teoricamente, né, na teoria, né, o aumento de temperatura, ele propicia também uma diminuição da pressão atmosférica. E eu tendo a diminuição da temperatura atmosférica, eu vou diminuir meu campo crítico, e com isso aqui, então, vou ter mais corona sendo propiciada, né? E por último, então, a parte de umidade, né? Quanto mais úmido for meu ambiente, minha atmosfera, melhor vai ser a promoção do corona. E aqui entra um comentário. Esse tipo de inspeção para detecção de corona, ou seja por ultrassom, ou seja por ultravioleta, existe horários propícios para isso. Então, início de manhã é um horário conveniente para detecção, né? Ou mesmo no final da tarde, né? Onde a temperatura está menor, né? E então a atividade corona pode ter uma condição mais favorável de acontecer. Fazendo um comparativo entre as técnicas, né? Então, muitos utilizam, né, o infravermelho, a inspeção termográfica, né, para esse tipo de situação, né? Então, eu tenho um problema, eu tenho aí um procedimento de inspeção, falar, vou usar a câmara térmica porque é ela que nos permite, ela que identifica aí os pontos quentes, né? E se eu tiver algum problema de desligamento, pelo infravermelho, pela termografia, eu vou poder me prevenir. Só que a câmera termográfica, ela só vai
ser útil quando eu tiver problema problema relacionados aí a aumento de degradação do material, correlacionado à passagem de corrente. Quer dizer, se eu tiver aí uma conexão, se eu tiver alguma situação de contato, onde ao passar um determinado valor de corrente, eu tenho um aumento da temperatura, ela estaria correlacionando, estaria indicando somente esse tipo de situação. Diferente da ultravioleta, que estaria correlacionada à tensão. Quer dizer, esse tipo de inspeção para ultravioleta, independente se está com carga, se está com carregamento, se ela está em comissionamento ainda, ou logo após comissionamento, se eu tiver algum projeto, algum erro de projeto, algum erro de instalação, algum componente aí inapropriado, eu vou detectar. E o problema de correlacionado à tensão nos vai indicar problemas de isolamento. A maioria dos deslogamentos ocorre mais por problema de perda de isolação do que problemas com corrente elétrica. Os problemas relacionados à corrente elétrica ocorrem, na maioria das vezes, por acionamento de proteção. Então, a proteção enxerga aí alterações da corrente elétrica e aciona. E aí, então, o desligamento ocorre. Então, os problemas maiores estão mais correlacionados a problemas de isolamento do que problemas com corrente. Por isso, então, que a ultravioleta seria mais apropriado ou mais preventivo em relação a isso, né? Exemplificando um pouquinho o que eu estou falando, né? Então, enquanto a termografia, eu vou verificar problema de aumento de temperatura por alteração da resistência de contato ou da resistividade onde a corrente estaria passando, e por conta dessa resistência de contato, vou ter uma emissão maior de temperatura, né? No corona, não vou ter esse evidenciamento, porque a emissão de ultravioleta estaria correlacionada a problemas de distribuição de campo, concentração de campo, problemas com a tensão. E aqui, então, eu posso verificar uma possível perda de isolação ou uma situação inconveniente na questão aí de isolamento dos componentes, né? Então, nessa imagem aqui, a gente mostra, faz um comparativo entre as técnicas. E no final, podemos afirmar que são técnicas complementares, onde ultravioleta vai captar um tipo de problema e o infravermelho vai captar outro tipo de problema, problemas correlacionados à passagem de corrente, e ultravioleta, problemas de corona correlacionados a nível de tensão ou a intensidade ou concentração de determinado campo. Outro exemplo aqui para mostrar para vocês, né? Então, outra imagem onde eu estou vendo em atividades ao longo do isolador, e tecnicamente eu não enxergo nada, não visualizo nada, quer dizer, então se eu estiver procurando problema de isolação, problemas aí que possa vir desligar meu sistema por conta de perda de isolação, não será a termografia que vai nos indicar esse problema. Outro comparativo que faremos também em relação ao ultrassom, né? Como eu comentei, né, no início, na primeira parte da apresentação, eu falei do ultrassom acústico. Hoje nós temos já o ultrassom, câmara de ultrassom, né? Nós temos aí a câmara acústica, onde ele capta o ruído sendo gerado, né? E através de um mapa de intensidade, ele mostra para a gente, né? Então, a vantagem da ultravioleta com a câmara acústica, né? A câmara de ultrassom, é que a óptica e a resolução da imagem nos permite identificar precisamente onde está acontecendo a atividade, diferente da câmara de ultrassom, que ele vai até nos identificar a atividade, mas a resolução, o detalhamento da atividade, ele vai ficar bem aquém. Quer dizer, para detectar ultrassom realmente é bom, pode ser útil,
mas para te dar detalhamento, informar, falar, não, está acontecendo no parafuso, somente atividade corona, o detalhamento da atividade é a ultravioleta que conseguirá fazer esse tipo de apontamento, né? Bom, dentro das opções que existe em câmeras de ultravioleta, né? Falando em nome da UFIO, né? Nós temos aí algumas opções para atender determinados segmentos, né? Nós temos aí câmeras, né? Sensores para ser acoplados ou utilizados em helicópteros, drones, né? Nós temos as câmeras portáteis para inspeção terrestres, né? Então, câmeras de baixo câmeras leves, câmeras de alta capacidade de detecção, detecção distância acima de 100, 150 metros, né? Câmeras aí que podem ser acopladas em veículos, em trens, né? E para quem quer desenvolver um projeto, uma solução, nós temos também câmeras, né, core câmeras para que seja implementada e integrada aí nos projetos que se queira desenvolver, né? Então, em relação exemplificando o que a gente chama de portátil, né? Então, as câmeras UVLE e o fio, né? Bom, trago aqui um exemplo para vocês o que seria uma câmera portátil, né? Então, esse aqui é um dos modelos que a UFIO oferece, possui, né? É uma câmera bem portátil, bem leve, menos de 2 quilos de peso, né? Nós temos aí a capacidade de gravação e reprodução de vídeos e imagens, né? Propiciando aí um foco, uma nitidez de imagem, um display de alta resolução, né? Para esse tipo, temos alguns acessórios especiais, né? Como um medidor de temperatura e umidade relativa sendo registrado junto com a imagem, quer dizer, então uma inspeção que pode ser, depois de registrada, a gente tem como fazer aí o acompanhamento e dentro desse acompanhamento, informação, condição ambiente, atmosférica importante, né? Porque, como comentei slide anterior, né? A temperatura e a umidade vão interferir no processo de geração de corona. Então, se eu tenho uma condição de temperatura e umidade num determinado dia, para eu fazer uma comparação, avaliação de evolução, eu teria que estar comparando na mesma situação. E com essa informação de temperatura e umidade registrada na imagem, né, nos permite ser mais precisos na nossa análise, né? A Luminar, né, é o equipamento aí top de linha, state of the art da câmaras que possui aí o filtro solar, né? São câmaras de alta resolução, né? Com maior capacidade, maior sensibilidade, né? Com redução de ruído, né? A capacidade de trabalho dela é de 100 a 150 metros, né? Permitindo aí inspeções aí de 2, 3 torres de distância, né? E tecnologia eletrônica aí para que a gente possa operar de uma forma até remotamente, né? Como opções, né? Lentes, sensores de umidade, de temperatura podem ser acoplados, inseridos, utilizados junto com a câmera, né? Daqui é um... Desculpa o barulho. Então, são exemplos de vídeo, imagem que pode ser gerado com a câmera, né? Aqui é um outro exemplo também de equipamento, né? O Voleo seria o equipamento mais portátil dentro das handheld, né? O Voleo seria o equipamento mais portátil, né? Um equipamento aí para ser usado em subestações, inspeções de pé de torre, rede de distribuição, um equipamento bem apropriado que
dar conta do recado dentro desses ambientes, né? E, finalizando aí a apresentação, né, os equipamentos aí para inspeção aérea, né? Então, nós temos aí equipamentos apropriados, com kits adaptados já para um determinado tipo de drones, né? Então, temos kit aí para a linha DJI M300, M600, né? Equipamentos apropriados já em uso no mercado, né? Que para uma inspeção aérea ou inspeção de linha de transmissão, ela agregaria muita velocidade, né? Ajudaria muito aí acessar locais, né, onde realmente demandaria tempo ou seria uma situação mais inconveniente de se fazer, né? Então, para esse tipo de situação, demanda, né, nós temos aí a câmera Mickey RAW, que foi desenvolvida para atender aí esse mercado, né? Então, é uma câmera aí de alta resolução, sensibilidade e fácil integração com equipamentos aí do mercado, né? Bom, finalizando, né, a câmera para helicópteros, né, que é a Decor-ROM, que aí já pode ser montado com até 5 sensores, 5 câmeras, né? Então, câmera de alta resolução, alta capacidade de detecção visual, térmico, podemos até incluir câmera de termografia nesse pacote, nesse projeto, né? Então, a gente, com esse tipo de equipamento, a gente pode ter aí uma informação melhor da nossa instalação, uma melhor resolução da nossa inspeção. Então, por último, aqui as COR, né, a AHT, né, um equipamento aí que pode ser montado e utilizado em demais inspeções e projetos. Bom, a intenção nossa era essa introdução, né, e fico aí à disposição para esclarecimento. E agora eu vou abrir para vocês aí, eu não tenho acesso ao chat, mas se tiver aí ao chat, a gente já pode responder, eu posso esclarecer as informações. O Rafa vai abrir para nós aí as perguntas, né? Vocês ficam à vontade, já temos 2 no chat. Vou ver aqui e já procurar responder a vocês. Excelente. A primeira pergunta, Marcelo, o que faz uma câmera ser mais sensível que a outra? Seria o amplificador? Não é o amplificador, até porque o amplificador ele está sendo empregado para radiação ultravioleta. Existem outros parâmetros, outros sensores na câmera que é a sensitividade à descarga parcial, que no caso nas câmeras da UFIO são até certificadas por um grande laboratório, importante laboratório europeu, né? Que seria a capacidade de descarga parciais. Então, as nossas câmeras, a distância de 10, 12, 15 metros, a gente consegue detectar um pico Coulomb a essas distâncias, né? Então, para identificar essas capacidades, essa sensibilidade, uma seria essa especificação de descarga, a detecção, a sensibilidade à descarga parcial. E a outra seria a RIV, né? A nossa câmera tem capacidade de detecção de descarga na ordem de grandeza de 3 microvolts, dBs, né, a 10 metros também, todos certificados, né? E isso, então, que evidencia a sensibilidade e a capacidade das câmeras na detecção da atividade corona. Segunda pergunta. Podemos utilizar as câmeras ultravioletas em fases, buchas, transformadores e painéis elétricos? Sim, lembrando que a atividade corona, né, a ionização ocorre a partir de uma determinada faixa de tensão, né? Como eu comentei, a rigidez elétrica está na faixa de 2 a 3 kV por milímetro. Então, quando a gente consegue a sua instalação, o seu local
tem esse tipo de situação onde o campo elétrico extrapola o valor crítico de 3 kV, a gente vai ter essa situação. Então, qualquer classe de tensão, a gente poderá utilizar essas câmeras. Só a preocupação, o conceito, né, que precisa ter em relação realmente à isolação, o tipo de condição que estão submetidos os componentes. Né? Excelente. Outra pergunta. Em relação à distância, temos as mesmas opções de lentes que termovisores? Como que funciona o IFOV dessas câmeras? Então, boa pergunta, porque essas câmeras, por conta do tipo de inspeção, elas já possuem uma óptica muito otimizada. Por exemplo, a câmera UVLEC, a de entrada, ela tem uma câmera de campo de divisão, FOV, de 6,4 por 4,8. O que significa isso? Um campo já fechado, como se ela já tivesse uma lente de 2 vezes, 3 vezes já incorporado na câmera. Com isso, então, a distância de 2, 3 metros, eu consigo detectar detalhes, né? E quanto maior a distância, né, eu teria uma perda em relação ao campo visual, mas por conta dessa lente mais fechada, né, eu garanto aí a boa capacidade. A luminar, ela já oferece um outro tipo de recurso, que seria um zoom óptico, que eu varia aí de um campo de dispersão de 10 por 6 graus para 1,5 grau e 0,4. Quer dizer, eu tenho uma óptica mecânica que me permite, então, sair de um campo de visão de 10 graus para 1,5 grau. Quer dizer, então, não requer lentes telescópicas ou acoplamento de lentes. As lentes que estão disponíveis seriam para proximidade, quando eu quero aí fazer uma inspeção num laboratório ou de objetos que estão aí menos de 3 metros, né? Ter um melhor enquadramento seria lentes close-up, não de aumento de zoom. Uma pergunta muito boa aqui. O Alexandre perguntou. Você informou que o Luminar tem resolução para a inspeção de objetos de 100 a 150 metros e permite visualizar 2 a 3 torres, né, distantes de uma linha de transmissão. Como eu especifico essa resolução e qual o limite de aplicação dos demais modelos? Bom, esse tipo de especificação pode ser criada, primeiro, pela campo de visão, né? Para que eu possa ter aí um campo de visão apropriado para grandes distâncias, eu tenho que ter uma lente apropriada. Por exemplo, no caso do luminar, eu tenho um campo de visão de 10 graus que eu consigo reduzir a 1 grau. Quer dizer, então, para que eu possa ter a certeza que eu tenho essa capacidade de distância, eu tenho que ter um campo de visão apropriado, né? No caso, a Alvulé já é 6 por 8, 6 por 4, né? Que já é diferencial no mercado. A Alvulé já ofereceria esse diferencial. Na luminária, um pouco mais ainda esse diferencial, por conta dessa variação ótica que ela oferece. E outra especificação que demandaria também para esse tipo de distância de dispersão seria a sensibilidade, né? No caso, a luminária ela tem capacidade de detecção de 1 picocoulomb a 15 metros, né? Quer dizer, então, mesmo estando mais distante, ele identifica a capacidade de detecção dessa pequena carga sendo emitida. O VULEC é o equipamento inferior, ou pelo menos em termos de especificação, à luminar, a capacidade dela é de 1 picocoulomb a 12 metros. Quer dizer, então, através desses dados de sensibilidade à detecção de 1 picocoulomb numa determinada distância, quanto maior a distância, maior a capacidade, maior a indicação e a capacidade de detecção, né? Permitindo aí que objetos que estejam a distâncias maiores sejam captados pela câmera. Então, se quiserem se nortear na capacidade de detecção,
o trabalho vai ser em relação à característica ótica e à sensibilidade de detecção das descargas parciais. Em pico com... Uma última pergunta aqui para a gente finalizar. É possível substituir as lentes no campo sem vir para o laboratório? Sim, elas não são nem intercambiáveis, as lentes são interpostas, né? A lente possui uma rosca, né? Então, no momento que se quer utilizar essa lente, é só rosquear a frente e automaticamente o campo de visão já será alterado. Quer dizer, cabe salientar aqui que, eu não sei se eu cheguei a destacar, o foco dessas câmeras são automáticos, quer dizer, dependendo do campo de visão, aliás, da distância focal, automaticamente ele vai se ajustando. Então, estamos a 3 metros, vamos para 10 metros, automaticamente as câmeras já fazem esse ajuste, né? Não tendo a necessidade de nenhuma ação manual, apesar que ela oferece ajuste manual caso tenha um objeto de primeiro plano, né? E aí a câmera e o alvo esteja no segundo plano. Quer dizer, manualmente dá para se fazer, mas usualmente o foco automático contínuo já dá conta do recado. Excelente. Obrigado pela participação de todos. Quem tiver mais alguma pergunta, pode vir aí para a Priscila. Quem tiver interesse em conhecer mais também, a gente está à disposição. A R Damasco é um dos nossos representantes, é uma empresa muito conceituada no segmento elétrico, né? Então, conheço e trabalho, e agora sou um parceiro deles, né? Através da Fuel System, né? E estaremos aí, eu tenho certeza que a R Damasco estará à disposição de vocês. Quem tiver interesse, a Priscila depois manda a apresentação e o Marcelo está à disposição para tirar dúvidas também. Obrigado a todos, um excelente almoço aí. Eu sei que passou um pouquinho do horário, mas a gente agradece muito a participação. Obrigado Um forte a abraço todos. a todos.